Será que a inteligência artificial pode realmente nos ajudar a encontrar o nosso propósito? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Café com IA. Fica comigo, que depois da vinheta eu te conto tudo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Café com IA. Hoje, sexta-feira, dia 26 de julho, estamos aqui reunidos novamente para falar um pouquinho sobre inteligência artificial de um jeito mais humanizado, mais próximo, um bate-papo entre a gente aqui sobre o tema, beleza? Para quem está chegando agora no canal e não me conhece, eu sou Guto Fernandes, e todas as terças-feiras eu dou aulas ao vivo e gratuitas sobre inteligência artificial e ChatGPT, aqui mesmo no meu canal. Então, se você está chegando agora, ó, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link também da nossa comunidade A para Todos, no WhatsApp, uma comunidade gratuita, onde por lá eu também compartilho os materiais de apoio dessas aulas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para o tema do vídeo de hoje, que ele é bem interessante, né? Afinal, o que inteligência artificial tem a ver com propósito, ou vice-versa, né? Primeiro de tudo, eu gosto de trazer muito a minha experiência pessoal em relação aos temas, né, que a gente vai debater aqui. E propósito foi uma coisa que sempre martelou na minha cabeça, porque foi um tema que ficou muito difundido, né? Afinal de contas, o que é propósito, né? Como é que eu encontro o meu propósito? Eu fiquei muito, assim, instigado a falar sobre o tema e também a entender com mais profundidade, mas, sobretudo, eu sempre tive dificuldade de tangibilizar o tal do propósito. Falei, gente, o que é isso? Como é que a gente coloca isso num papel? Como é que eu sinto isso, né? E eu fui pesquisar sobre o tema, e dentre várias coisas, obviamente, vários conceitos, né? A gente chega ao conceito lá do Ikigai, né? Que é o conceito japonês, que é a junção de 4 elementos, que é você juntar numa única coisa, né? Aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo que o mundo está precisando e efetivamente aquilo que você pode ser pago, né? Para fazer. Então, se você consegue, dentro de uma coisa, juntar esses 4 elementos, segundo a sabedoria japonesa, você encontra seu propósito, o seu Ikigai, a sua razão de viver. E eu fiquei pensando, ok, isso é bem interessante realmente, né? E aí, lá em 2007, quando eu comecei a empreender, eu percebi que eu tinha encontrado esse Ikigai, né? Sobretudo porque, assim, eu amo servir pessoas. E todas as vezes que o meu trabalho gerava um impacto positivo na vida de alguém e eu recebia esse feedback, eu me sentia muito completo, eu me sentia muito feliz porque, obviamente, o mundo estava precisando do que eu fazia, né? Eu era pago, eu era bom naquilo que eu fazia, eu era pago por isso, né? E eu fiquei, poxa, né, eu estou conseguindo gerar um valor, eu amo fazer isso, né? Então juntei 4 elementos, eu ficava me sentindo pleno. Só que o tempo passa e você começa a se questionar algumas coisas, você vai amadurecendo, e se você, assim como eu, já passou dos 40, eu sempre falo para esse público 40 a mais, chega um tempo na nossa vida em que a gente busca um pouco mais de profundidade em cima das coisas que a gente está fazendo, né? Mas você pensa assim, poxa, que legado eu posso deixar para as pessoas, né? Será que eu estou ajudando um grupo muito restrito? Será que eu posso ampliar? Né? Eu me sinto tão bem ajudando, explicando né, aquelas coisas que eu sei fazer, ajudando pessoas também com o meu conhecimento. Será que não está na hora de eu mudar um pouco o foco, né? E aí, desse meio termo, né, nesse questionamento, eu comecei a querer tangibilizar melhor esse meu propósito. E aí veio a inteligência artificial, né? E eu fui estudar, fui aprender, e eu sempre gosto de trazer a inteligência artificial que me acompanha, sabe, para o lado mais humano, né, da coisa. E eu pensei, cara, deve ter algum momento em que eu consigo utilizar a inteligência artificial para me ajudar no entendimento de aceleração do meu propósito. E foi aí que, construindo algumas coisas, eu cheguei a alguns passos que eu consegui fazer aqui, né, num plano de ação, que eu queria compartilhar esses passos aqui com você agora, nesse momento, tá bom? Então, olha só, não é uma fórmula mágica, eu sempre gosto de dizer, eu sempre gosto de deixar todo mundo muito à vontade, né, a respeito do tema, né, a respeito de qualquer coisa, né, até sobre a inteligência artificial. Tenho falado, inclusive, nos meus vídeos, né? Se você acha que não é para você, cara, não faça, né? O autoconhecimento e a autoavaliação. Então, esse foi um primeiro passo, né? Foi a autoavaliação e a reflexão. Que momento da minha vida que eu tô, né? Como é que eu consigo, a partir de agora, o que está diferente de mim, sei lá, do Guto de 17 anos atrás? Então, muita coisa mudou, o mundo mudou, a gente passou por várias transformações. Será que eu tenho a mesma percepção, né, de propósito que eu tinha há 17 anos atrás, quando eu comecei a empreender? Né, eu falei, cara, não tenho mais. Né, o que eu estou buscando fazer agora? Eu preciso mudar um pouco o foco. Né? E aí eu comecei a me questionar sobre isso. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu preciso mudar? E se eu for mudar,
qual caminho que eu vou seguir? E eu pensei, poxa, eu preciso usar da ferramenta de brainstorm, né? Aquela coisa que você vai jogando ideias e vendo aquilo que se conecta com você. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Primeiro passo, então, foi a auto-reflexão. Vai anotando aí, tá? Primeiro passo, autoavaliação e reflexão. O segundo passo que eu dei aqui foi, cara, deixa eu listar algumas curiosidades que eu tenho. Né? Eu peguei 25 curiosidades e comecei a listar. Peguei uma lista mesmo, coloquei, escrevi as 25 curiosidades que eu tenho no mundo, né? Então, cara, o que eu pensei assim? Eu tenho curiosidade sobre, sei lá, a relação entre o negócio do empreendedor e seu verdadeiro propósito. Eu tinha porque eu estava passando por isso. Eu tinha uma curiosidade sobre ansiedade, resultados empreendedores. Eu tinha curiosidade, por exemplo, sobre pessoas em transição de carreira, né? Como eu estou agora. Como é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? E eu fiquei colocando, eu tenho curiosidade sobre, listei ali, é, sei lá, 25 curiosidades, né? Eu fiquei pensando, como é que eu posso ajudar, realmente, as pessoas a viverem daquilo que elas amam fazer? Cara, é tão complexo isso, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente encontra é tão bom. Então comecei a listar isso, listei tudo isso. Então esse foi o meu primeiro passo, listar ali 25 curiosidades, né, que eu tinha em relação a alguns temas e, enfim, foi esse brainstorm que eu tive. A segunda, a terceira, na verdade, né, então, recapitulando, né, a primeira foi essa autoavaliação, a segunda foi listar curiosidades que eu tenho, né. A terceira foi fazer uma conexão entre essas curiosidades. Será que eu tenho uma curiosidade que se complementa com a outra, né? Então, por exemplo, ó, eu peguei aqui, eu tenho curiosidade sobre algumas coisas, do tipo, sei lá, eu tenho curiosidade sobre como ajudar as pessoas, por exemplo, eu tenho como posso fazer para as pessoas encontrarem seu propósito e viver do que ama, né? E aí eu falei, pô, como eu posso ajudar essas pessoas? Primeiro a encontrar o propósito, depois a viver do que ama, né? São duas coisas diferentes. Olha, o propósito é descobrir aquilo que eu, né, juntar aqueles 4 elementos. O Ikigai é muito importante, tá? Se você não pesquisou, ainda não conhece, pesquisa sobre o Ikigai que você vai ver. Então, como é que eu junto esses 4 elementos? Como é que eu ajudo as pessoas a chegarem nesses 4 elementos? E depois disso, cara, beleza, eu cheguei até aqui, mas como é que eu posso ajudar essas pessoas a viverem daquilo que elas amam fazer? Porque era justamente isso que eu fazia no meu primeiro sprint ali de empreendedor, né? Eu atendia pessoas muito entusiasmadas com suas empresas, seus negócios, enfim, e eu conseguia dar o impulsionamento que elas precisavam, né? Para elas gerarem novos negócios, gerarem novos clientes, e aquilo complementava, né, o Ikigai dessas pessoas. Eu recebia muito feedback legal sobre isso. Eu falei, cara, ok, mas essas pessoas que não encontraram isso ainda, como que eu posso fazer? E quando elas encontrarem, como é que eu posso ajudá-las a viverem do que amam? E eu juntei essas duas curiosidades, como um teste, fui fazendo e fui avançando, né, nessa minha análise. E aí eu fui explorando essas interseções, né? É tipo, pô, beleza, eu ajudo, né, as pessoas a encontrarem seu propósito, ajudo a viver do que amam, como que eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso criar uma nova solução para ajudar essas pessoas? E eu fui entendendo, falei, poxa, nós estamos num hype de inteligência artificial, estou estudando muito sobre o tema, né? O tema ele tem me ajudado demais em relação a acelerar a produtividade, né? Acelerar minhas entregas, gerar resultados. Gente, eu sou casado com uma pessoa que ela é muito cética em relação à tecnologia. Cara, ela tem uma dificuldade, ela tem até uma, não é uma dificuldade, ela tem uma resistência, né? Tudo até hoje. Ela anota no papel, minha esposa Adriana Pedrosa, beijo amor, te amo. Mas tudo ela anota no papel, né, na agenda, e eu já sou totalmente, nunca mais usei agenda, nunca mais usei papel, né? E ela não gosta de anotar, ela guarda o comprovante dos pagamentos de, sei lá, de 10 anos. Ela fica assim, não, isso aqui tal. Então, quando a inteligência artificial apareceu, que ela me viu estudando e me viu muito empolgada com o tema, ela foi a primeira pessoa que eu consegui ajudar nesse sentido. Então, algumas tarefas, ela é consultora de imagem, né? Estilo. E algumas tarefas que ela fazia, tipo alguns questionários, né, análise de questionários de respostas de cliente e tudo, eu consegui dar alguns caminhos que ela ficou absolutamente impressionada. Então, assim, foi muito legal ver como ela se transformou nesse sentido. Falei, cara, tá aí um negócio que eu posso ajudar não só empreendedores, mas ajudar todo mundo, pessoas em transição de carreira, né? Enfim, pessoas que não estão nesse momento, mas que precisam, sei lá, melhorar a produtividade no dia a dia. E ali eu comecei a me empolgar. Eu falei, cara, aqui tem uma coisa que eu posso realmente ampliar a minha gama de pessoas que eu posso ajudar, né? E aí eu fiquei muito empolgado com isso. Então, esse foi o outro passo, né? Eu explorei as interseções, entendi,
e comecei a compartilhar e pegar feedback, né? Que foi o passo seguinte. Então vamos lá, para a gente não se perder na nossa jornada aqui. Primeiro passo, vai anotando aí: autoavaliação. Segundo passo, listar suas curiosidades, fazer uma conexão entre curiosidades que são comuns, que você pode juntar, né? Depois dessa conexão, você começa a explorar as interseções, né? Tipo, juntei lá como que eu ajudo as pessoas a encontrar seu propósito e como que eu ajudo essas pessoas a viverem do que amam. Juntei tudo isso e comecei a explorar algumas soluções, né? E comecei a compartilhar e pegar feedback. E foi a primeira pessoa que eu compartilhei, foi com a minha esposa, e comecei a pegar feedbacks interessantes. E eu falei, cara, é isso. Eu sou apaixonado, né, em fazer isso, em ajudar pessoas nesse sentido, né? E isso é meu propósito, na real, né? É ajudar pessoas a viverem do que amam, é ajudar pessoas a, enfim, serem mais produtivas, é ajudar. Isso me deixa muito apaixonado, né? Isso é meu propósito. Meu propósito não era, como eu estava pensando, ter uma empresa de marketing digital. Né? Meu propósito era uma camada ainda um pouco mais profunda, né? Um pouco mais filosófica da coisa, né? Era o legado que eu estava tentando buscar e encontrar. Então, meu legado era como é que eu ajudo mais as pessoas? De fato, genuinamente, como que eu ajudo mais as pessoas? Né? E aí eu fiquei com aquilo martelando. Falei, cara, eu preciso, né? Tangibilizar isso, né? Então eu pensei, cara, quais são os desafios globais dentro desse cenário, né, que meu público está enfrentando? Que desafios são esses? E aí eu comecei a estudar muito, né, sobre esse comportamento dessas pessoas. Eu falei, gente, como é que eu posso entender esses desafios, né? Então, por exemplo, tem muita gente aí com esgotamento profissional, burnout, né, vivendo isso. Então, de repente, você associar o seu propósito, você consegue resolver isso. Gente com insegurança, com ansiedade, com sentimento de isolamento, né? Porque, de repente, galera, a gente vai chegando numa certa fase da vida, como eu falo assim, sempre nos meus conteúdos, né? Nós que temos 40 anos para mais aí, a gente viveu metade da minha vida, da nossa vida no modo analógico e outra metade no modo digital. E alguns passaram bem por essa transformação e outros não. Né? E os que não passaram, eles começam a sentir ansiedade, do tipo, cara, eu tô ficando para trás, eu tô obsoleto, o mercado não vai me querer, tem pessoas novas chegando né, no meu trabalho e que estão se destacando mais porque tem menos experiência que eu, mas se destacam mais por conhecerem tecnologia, eu fiquei para trás. Então eu entendi na inteligência artificial uma maneira da gente equilibrar esse jogo, porque a gente tem um ativo muito importante que é a experiência. Né? E quando a gente consegue potencializar isso com ferramentas de inteligência artificial, a gente volta para o jogo e volta muito mais forte, pode acreditar nisso. Então, eu comecei a entender, né, essas dificuldades. Eu comecei a fazer um passo aqui, que transformando paixão em propósito, foi entender quais são os desafios globais dessa galera, né? Então, de repente, gera baixa autoestima, insatisfação pessoal e profissional, dificuldade na tomada de decisões, né? Enfim, sentimento de falha, medo de mudança. E eu comecei a explorar um pouco isso melhor. Falei, cara, deixa eu ir mais a fundo. Aí fui conversando com mais pessoas e tudo mais, fazendo realmente uma pesquisa, galera, uma pesquisa simples, de bate-papo. A gente sabe conversar, pô. A gente é de um tempo que a gente não tinha WhatsApp, né? A gente sabe falar, a gente, né, pode chegar e trocar ideia, perguntar o que acha. Então você vai pedindo esse feedback, ele é muito importante, né, nesse passo. Então vamos só recapitular os passos, tá? Autoavaliação, listagem das curiosidades, conexão entre essas curiosidades e exploração dessas interseções. Você vai compartilhar sua ideia agora com pessoas, pegar feedback, você vai entender, né? E depois você vai começar a listar esses desafios globais que você pode ajudar a enfrentar a partir do momento que você encontra ali o teu propósito. Pô, beleza, encontrei meu propósito, né? Fiz isso tudo. Qual que é o próximo passo, né? O que que eu faço? Eu começo então, galera, a listar algumas coisas. Eu começo então a pensar assim, cara, eu preciso criar uma frase que seja o meu propósito massivamente transformador, né? O que que é o meu propósito massivamente transformador? Eu sempre gosto de brincar assim, né? A estrutura da frase é o seguinte: meu propósito massivamente transformador é, e você bota um verbo de ação. No meu caso foi ajudar, né? Ajudar quem? Pessoa, um grupo, né? Então, o meu propósito massivamente transformador é ajudar, né, empreendedores ou profissionais acima de 40 anos a se reconectarem com a sua essência, né, e viverem daquilo do que amam fazer. Né? Eu pensei, cara, isso é muito forte, isso para mim mexe comigo. Né? Então, você encontrar o seu propósito massivamente transformador, é isso, escreve aí. Né? Meu propósito massivamente transformador bota uma lacuna e deixa para você preencher. É o quê? É um verbo de ação. É ajudar? É servir?
enfim, construir, promover, o que que é, né? Promover para algum grupo, né? Ou seja, promover tal coisa para tais pessoas. Pensa aí de que forma você consegue criar o seu propósito massivamente transformador, porque é muito mais, gente, sobre o que a gente pode fazer pelo mundo, sobre o legado que a gente quer deixar, né? Então, encontrar esse propósito massivamente transformador, para mim foi de fato massivamente transformador, tem sido, né? Há pouco tempo, né? Eu construí uma comunidade, ainda tem, né? Tem 100 pessoas na minha comunidade, são poucas pessoas, está crescendo, mas eu já consigo perceber o impacto que isso está causando na vida de algumas pessoas, porque eu pude perceber que causou dentro da minha casa, com a minha filha, né, com eu ensinando inteligência artificial para ela nos estudos, para minha esposa. Então, assim, e eu poder levar essa experiência para fora e receber também o feedback das pessoas que estão interagindo comigo, seja por aqui pelo meu canal ou no grupo da comunidade, né, entendendo as aulas ali. Cara, isso para mim não tem preço. Eu estou num nível de felicidade muito grande por estar fazendo isso, né? Então, assim, eu queria compartilhar isso com você e de alguma maneira te ajudar também. Esse conteúdo, né, ele vai estar na comunidade. Eu prometo fazer um workshop, né, sobre isso, sobre esse tema, compartilhar esse plano de ação junto com o chat GPT com vocês, para que vocês consigam também encontrar o propósito massivamente transformador de vocês baixarem esse documento, mas isso vai estar na minha comunidade. Então, se você estiver vendo aqui o vídeo no YouTube, na descrição do vídeo tem lá o link da minha comunidade, há para todos. E eu prometo que esse mês aí de agosto, que a gente está lançando de fato a nossa comunidade por assinatura, né? No dia 1º de agosto a gente vai estar com aulas no ar já, né? Dessa comunidade por assinatura. Prometo que esse workshop vai estar lá, não só esse, como vários outros, tá? Vários cursos que a gente está colocando aqui sobre inteligência artificial. Queria te agradecer pela sua paciência, por assistir até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha ressoado com você. Deixa seus comentários aqui, diz de onde você está falando, né? Se você gostou desse conteúdo, se está fazendo sentido para você, tá bom? Eu ficaria muito feliz aí com o seu comentário e com o seu like também, e com o compartilhamento desse vídeo e com a sua inscrição no meu canal. Não esqueça que todas as terças, aulas ao vivo e gratuitas aqui no meu canal no YouTube sobre esse tema inteligência artificial, chat GPT e tudo mais que permeia aí esse hype da inteligência artificial pelo mundo, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo episódio do Café com IA.